A paz do Senhor, como é que você está? Espero que você e sua família se encontrem muito bem. Sou Anilton Oliveira, do site Firme Propósito. Hoje nós vamos ver uma dica de livro fantástica. Um livro bem barato que você vai poder comprar. E existe inclusive uma versão dele gratuita em uma revista acadêmica. Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, do autor D.A. Carson. Acompanhe o vídeo e seja muito edificado. Vamos lá. Como eu falei, hoje nós temos uma dica de livro muito especial, um livro de baixo custo. Ele está cerca de R$ 17 na Amazon, porém tem apenas o e-book. Mas assim, vale muito a pena você ter no seu celular, na sua biblioteca da Amazon, esse livro da editora Vida Nova, do Donald R. Carson. O autor. Então ele é PhD pela Universidade de Cambridge, é professor pesquisador de Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School. A área dele é o Novo Testamento. Escreveu ou editou mais de 50 livros. Então veja assim, a produção dele é fantástica. A linguagem dos livros dele são muito acessíveis. Eu estou lendo agora Introdução ao Novo Testamento. Estou já em Colossenses, já passei da metade do livro. É um livro de mais de 500 páginas. Não sei se eu vou conseguir fazer uma síntese dele, porque ele vai de Mateus a Apocalipse. Muito rico. Essa informação sobre o autor foi tirada do site da editora Vida Nova. Então, algumas questões sobre a obra. 86 páginas, um livro curto, que você vai ler aí em um final de semana. Foi originalmente publicado no ano de 2001, então um livro que já está há tempo aqui no Brasil. Mas ele chegou até nós em 1992, em duas partes em uma revista acadêmica, Vox Scripturae. Então você tem acesso gratuito a esse livro, eu vou te mostrar como. E a segunda edição dele, 2008, então foi feita aí uma nova edição, a minha edição, claro, já é a de 2008. Como é um livro pequeno, também são poucos capítulos, apenas 4. Primeiro, definição da questão. Segundo, definições de trabalho. Terceiro, crítica. Quarto, reflexões positivas. Então, aqui está o site Vox Scripturae. Você pode encontrar o PDF desse livro em duas partes. Vou deixar o link na descrição do vídeo, então se você quiser já ter acesso ao livro, mas recomendo muito que você vá até a Amazon, digite lá o título da obra e adquira. Vou deixar também o link aqui do livro para você adquiri-lo. Vale muito a pena, como eu já disse e reitero para você. Já o prefácio já tem ali algumas discussões sobre a temática, né, que é bem sugestiva, teologia bíblica e teologia sistemática, e foi feito pelo professor Luiz Saião. Nos ajuda já a entender o tema de início. Ele diz assim: a teologia bíblica define-se basicamente a partir de sua distinção em relação à teologia sistemática e à história das religiões. Então, para compreender esse termo teologia bíblica, é preciso compará-lo com a teologia sistemática, teologia dogmática e a história. Por quê? Porque os que vão defender a teologia bíblica vão argumentar que a teologia sistemática ela não é necessariamente bíblica, mas ela é histórica. De que forma ela é histórica? Porque ela vem seguindo a crença ali de determinadas pessoas. Então há uma forçação de barra para defender um ponto. Esse é um argumento dos que vão defender a teologia bíblica. Não é isso que o Saião está fazendo, mas ele está explicando como que a teologia bíblica é entendida no contexto acadêmico de muitas pessoas. A proposta fundamental da teologia bíblica é construir uma teologia a partir das escrituras, de modo indutivo, sem depender das categorias definidas pela sistemática ou pela dogmática. Então, qual a proposta da teologia bíblica? É me dedicar a uma parte específica. Vou abrir lá um texto aleatório aqui, vamos lá, Lucas capítulo 5. E vou focar apenas em Lucas capítulo 5. Não interessa o que vai dizer o capítulo 6, o que disse o capítulo 4, o que disse Mateus, o que disse
o Antigo Testamento, o meu foco vai ser a teologia bíblica. Então, essa é uma forma que muitas vezes é entendida a teologia bíblica. E o que justamente o autor vai desconstruir é essa imagem que é dada à teologia sistemática. Então, parece que vai ser uma defesa da teologia bíblica. Na verdade, vai ser uma defesa da teologia sistemática, tá? E de uma teologia bíblica mais centrada na palavra como um todo, na unidade da Bíblia. Veja o subtítulo ali do livro, né? Já entrando no capítulo 1, definição da questão, o autor mostra ali 4 pressupostos que muitas pessoas têm, que vão negar a importância da teologia sistemática e vão exaltar uma teologia bíblica desconectada da teologia sistemática. Primeiro pressuposto equivocado, tá? São pressupostos equivocados. Não estamos defendendo esses pontos, mas estamos mostrando, né, por uma evolução ali do iluminismo, por uma evolução do pós-modernismo, esses pressupostos têm sido aceitos em muitos meios acadêmicos. O Novo Testamento está cheio de contradições. Então eu não posso fazer uma leitura unitária do Novo Testamento se tem muitas contradições. Mas eu posso fazer uma leitura bíblica deles, de cada unidade, distintamente da outra. O Novo Testamento tem muitas perspectivas teológicas. Então eu não vou encontrar um consenso no Novo Testamento. Vamos exemplificar aqui. Aqueles que vão colocar o pensamento do apóstolo Paulo contra o de Tiago. Né? Vão dizer que um defendia a lei e outro defendia a graça. Então, colocando ali um choque. Então isso já vai levar a pessoa a desprestigiar uma teologia sistemática e a buscar uma teologia bíblica olhando apenas as unidades do Novo Testamento. Diversidade linguística e conceitual. Então, assim, os termos não têm a mesma referência, não têm o mesmo significado, o que diz um autor para o outro. Os conceitos são diferentes entre os autores do Novo Testamento ou entre os livros do Novo Testamento. Então isso impossibilita uma leitura unitária do Novo Testamento e possibilita um estudo sistemático do NT, bem como de toda a Bíblia, do Antigo Testamento também. O intervalo de produção leva a posições teológicas obsoletas. Então, assim, quando alguém escreveu um livro, o primeiro dos livros da Bíblia, lá por volta do ano 60, talvez Marcos, né, as cartas de Paulo, antes do ano 60, do ano 50 depois de Cristo, e aí você tem o Apocalipse do ano 90 depois de Cristo. Então, eles estão desconectados do tempo, o que vai levar assim a uma desconexão entre os conceitos, não proporcionando uma leitura sistemática. Então, são pressupostos equivocados que o autor vai atacar aqui nesse capítulo. O Dr. D.A. Carson vai atacar nesse capítulo. Temos aqui algumas frases tiradas do capítulo 1, definição da questão, que ele já vai, desde já, mostrar como esses pressupostos vão interferir na nossa teologia. De tal perspectiva, não é difícil excluir a possibilidade de uma teologia sistemática baseada nos documentos do NT. Então, se eu pego esses 4 pressupostos, eu torno impossível a teologia sistemática. Por quê? Porque eu não vou ter como interligar os livros, interligar o pensamento dos autores, não há uma unidade do Espírito Santo ali nesses livros para esses pressupostos, inviabiliza assim uma teologia sistemática e possibilita somente uma teologia bíblica, tá? Individual de cada livro, de cada parte de um livro. Distinguir com nitidez entre teologia sistemática e teologia bíblica, dando ao último status de disciplina histórica, falhou em grande medida. Então, é uma crítica aos que vão dizer o seguinte: a teologia sistemática não é bíblica. A teologia sistemática ela é histórica, porque ela segue o pensamento que alguém disse na história sobre um determinado ponto doutrinário. É possível uma teologia sistemática bíblica, sim, e ela deve ser encorajada, tá? Esse é um ponto importante, porque no título parece que ele vai levar a gente para uma direção, mas na verdade ele nos levará a outra direção. O movimento da teologia bíblica teve o seu momento de glória entre 1930 e 1960, aproximadamente, mas o seu declínio já foi registrado.
Então houve um período da história, né, na academia que se valorizava muito a teologia bíblica, justamente pela forma de desprestigiar a teologia sistemática, dizendo que ela é impossível fazer, porque não existe uma teologia no Novo Testamento. O autor é especialista em Novo Testamento, então ele se concentra no Novo Testamento, mas isso se aplica ao Antigo também. Não existe a possibilidade de uma teologia sistemática, porque existem teologias no Novo Testamento, e não uma teologia, e não uma visão. E ele mostra que isso tem decaído, né? E por quê? Por causa justamente dos contra-argumentos das pessoas que creem na Bíblia como a palavra de Deus, única, uma só escritura. Teologia bíblica tem o seu valor? Tem. Ela foi útil para encorajar estudos específicos em porções menores das escrituras. Então, um aprofundamento em uma seção, em um texto, é muito importante você utilizar ali uma teologia bíblica, uma análise específica de um texto. Mas foi em grande medida incapaz de forjar um consenso quanto ao que deveria ser pregado nas igrejas. Agora, onde falhou? Enquanto ela aprofundou a visão sobre partes da Bíblia, ela matou a pregação. De que forma ela matou a pregação? Porque não fornecia ali uma visão completa da palavra de Deus. Então era apenas uma exposição de um texto, sem muita aplicação, né? Sem a visão de um plano de Deus, sem a visão da ação de Deus no Antigo Testamento, em outros livros. Então ficou muito engessada a pregação. Por exemplo, você vai pregar em um texto lá de Paulo, por exemplo, sobre a graça, você tem que interligar com os evangelhos, com o que Cristo fez, né? Com o que o Antigo Testamento dizia da promessa. Teologia bíblica, por se concentrar somente na unidade, desconsiderar uma visão mais sistemática de outros textos, ela acaba podando a pregação da palavra. E aí chegamos no capítulo 2, definições de trabalho. Aqui o autor vai definir o que para ele é teologia. Eu não trouxe aqui, mas ele tem uma definição bem ampla de teologia, definição de teologia sistemática, definição de teologia bíblica. Então, teologia sistemática e teologia bíblica. Veja aqui que a ordem, né, está alterada. Enquanto o título do livro é Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, aqui a gente está chamando teologia sistemática e teologia bíblica, porque a ênfase do autor é na teologia sistemática bíblica. Vamos ver isso. Para o autor, e ele cita um terceiro aqui, existe uma tautologia do termo teologia sistemática. Por quê? Para ele, então, é uma repetição desnecessária, teologia sistemática, porque toda teologia, em alguma medida, ela é sistemática. Ela precisa ter uma base, ela precisa ser construída de forma sistemática, organizada e ordenada. Teologia sistemática bíblica. E para ele também a teologia sistemática verdadeira, ela é bíblica, né? Ela precisa estar pautada no que diz a Bíblia, principalmente na exegese. Você vai extrair ali uma doutrina que vai ser confrontada com outros textos, formando assim um sistema de crença extraído da palavra de Deus. Então, o que o autor defende? Que a teologia sistemática, ela deve ser bíblica. Existem, né, e aqui já fazendo um parênteses, existem teologias sistemáticas que não são bíblicas? Com certeza, né? Principalmente aquelas pessoas que vão lá pegar um livro e vão dizer, lá no documento tal da nossa igreja dizia o seguinte, né? E não focada nas escrituras. Existem religiões, né, que vão seguir o dogma da sua religião. Não porque as escrituras dizem, mas porque a sua religião diz que as escrituras dizem. E não pautada em uma exegese. Mas a defesa aqui é uma teologia sistemática bíblica, baseada na Bíblia. Teologia bíblica sistemática. E o que o autor também defende, que é possível uma teologia bíblica? É possível, mas ela também tem que ser sistemática. Eu não posso ficar preso só a um texto, mas eu preciso enquadrar isso dentro do plano maior da Bíblia, né? Do Antigo, do Novo Testamento. Muito fácil você fazer uma heresia pegando uma teologia bíblica de um único texto e focado naquele texto. Você ignorar o que qualquer outro texto diz para explicá-lo, você vai criar uma tremenda heresia.
corre esse risco, se a teologia bíblica não for sistemática. Então você precisa ir para um texto, focalizar no texto, mas não ignorar o que os outros textos dizem. Então, o que é teologia sistemática para D.A. Carson? É um ramo da teologia que visa elaborar o todo e as partes da Escritura. Acompanhe aqui comigo. Enquanto que a teologia bíblica nasce da parte, você pega um texto, Lucas 5, e daquela parte você pode criar um todo, uma regra, né? Aí está o grande perigo. A partir de um texto você criar uma regra. A teologia sistemática, ela olha o todo. Ela olha toda a Escritura e vai ler o texto com esse olhar do todo, que a palavra de Deus é uma só. Então, principalmente nós cristãos, vamos lá hoje com a visão sistemática ler a Bíblia. Vamos lá fazer uma leitura do tabernáculo. A gente não vai ler só o que está dizendo ali sobre o tabernáculo, a gente já vai ter uma leitura sistemática, uma leitura do todo, porque a gente já tem uma visão da revelação progressiva de Deus mais ampla. Percebem a diferença? Então, a teologia sistemática, ela do todo, do conhecimento panorâmico da Bíblia, ela vai ler um texto específico. Vai fazer uma exegese, vai fazer uma análise, mas não vai ficar ali restrita àquele texto, mas vai levar em conta o contexto maior, que é a Bíblia inteira. E chegamos então ao capítulo 3, chamado Crítica, onde o autor mostra a evolução, né, dessa questão, desse desprezo ao Novo Testamento. Baseado em um livro, Ortodoxia e Heresia, nos primórdios da Igreja. Esse livro tem subsidiado muitas visões que vão dizer que o Novo Testamento não tem uma unidade, mas ele é fragmentado. Então o autor vai dizer que ali nasceu essa ideia. A partir desse livro tem se disseminado muito essa ideia, que não existe um cânon do Novo Testamento, que não existe uma unidade do Novo Testamento, mas existem teologias fragmentadas, que a igreja primitiva ela não era unida em uma teologia, mas tinha ali várias, né? Inclusive ele coloca as próprias heresias como sendo um ramo da teologia. Veja bem, né? E aí, só adiantar um ponto aqui para não deixar muito vago a questão, né? Tirado até de outro livro, que é impossível você não olhar ali os escritos do Novo Testamento e não ver que há um claro ensino de que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu e ressuscitou, e que ele nasceu em carne. Se você olhar os livros apócrifos e pseudepígrafos da época do Novo Testamento, você vai ver que existiam os que defendiam que Jesus não nasceu em carne, mas ele parecia ser um homem, né? Então, como que não existia ali uma unidade no Novo Testamento, no ensino? Tá? Só aqui um parênteses. E o autor mostra como que outros acadêmicos cristãos vieram a refutar essa tese aí de Bauer. Que ele dá um exemplo aqui do Hunter, que é o seguinte: a unidade do Novo Testamento, que vai mostrar que existia sim uma unidade de pensamento. Embora o Novo Testamento vai para outros contextos, vai para outras culturas, mas existia uma unidade central entre os livros. E a partir dessa unidade é possível uma teologia sistemática, ou uma teologia bíblica sistemática, ou uma teologia sistemática bíblica. No capítulo 4, Reflexões Positivas, como o título diz, o autor faz uma defesa, ele faz afirmações sobre as questões abordadas no livro, principalmente sobre 3 delas: sobre a teologia sistemática, sobre a teologia bíblica e sobre a própria Bíblia. Coloquei aqui bibliologia. O autor vai defender a teologia sistemática, ele vai dizer que ela é possível sim. Ele vai criticar a teologia bíblica arbitrária, que a teologia bíblica tem que ser sistemática também. Como ele disse, a palavra teologia em si já requer sistematização. Aí ele vai fazer isso a partir muito da defesa da palavra de Deus. Então eu coloquei aqui bibliologia para dizer que os pontos ali, ele vai mostrando teses que vão demonstrando a unidade da Bíblia, a unidade do Novo Testamento. Então é um capítulo assim muito rico que sustenta a Bíblia como a palavra de Deus. Então
a minha forma de fazer teologia sistemática, a minha forma de fazer teologia bíblica, ela está entrelaçada à minha visão sobre as Escrituras, a minha crença sobre as Escrituras. Como eu vejo as Escrituras vai definir a minha teologia. E isso eu estou falando aqui em um slide, mas é algo bem aprofundado nesse capítulo, bem defendido, bem sustentado pelo autor ali em subpontos. Desta forma, ele defende a supremacia das Escrituras. E observe ali, não sei se você vai conseguir visualizar bem, mas nós temos uma ordem de palavras com uma setinha: exegese, teologia bíblica, teologia histórica, teologia sistemática. Então, esse é o caminho correto para você ter chegar a uma teologia sistemática. Você precisa partir de uma exegese, da teologia bíblica, de uma análise de um texto, da teologia histórica, considerar também o que as pessoas disseram na história, né? Não definir, mas considerar, resultando em uma teologia sistemática. Agora veja muitas setas em várias direções. Se o primeiro passo é a exegese, mas a teologia sistemática também, ela vai afetar a exegese, como ela vai afetar a teologia bíblica, como ela vai afetar a teologia histórica, e isso vale para todos. A teologia bíblica vai afetar a exegese, então há ali sobreposições, como o autor diz. Mas o caminho principal, primordial, é o mostrado ali, partindo de uma exegese, tá? Mas isso não quer dizer que elas não vão se conversar durante o caminho, mas o ponto de partida é a exegese. Para que isso? Para dizer que a teologia sistemática é bíblica e que uma teologia bíblica correta, ela é sistemática. É preciso ir além. E que existe uma distorção acadêmica quando se fala em teologia bíblica. Isso é muito importante, pessoal, porque às vezes a gente pensa, por que eu vou estudar uma teologia sistemática? Pô, eu tenho a palavra de Deus, então eu vou lá, leio, né, aquele ponto e já faço a minha doutrina. Mas espera lá, você tem que analisar, você tem que ir para outros textos. Então isso é mais um alerta para a gente não pegar um texto e já sair fazendo doutrina, né, em cima de um único texto, mas ter uma visão completa da palavra de Deus. E se nós falamos, não, isso não é verdade, eu faço teologia do jeito que eu quiser, pego um texto da Bíblia, leio e já aplico do jeito que eu quiser, você está dizendo que a Bíblia não é suprema, que não existe uma unidade na Bíblia e que cada unidade é desconectada das demais. Veja o que nós estamos dizendo com isso. Muito interessante. E aí você pode entrar em contato conosco no www.firmepropósito.com.br. É um site que está crescendo, graças a Deus. Pelo Facebook, Firme Propósito, pesquise lá. Temos uma página, temos um perfil também. E no Instagram. Dessa forma eu te agradeço. Muito obrigado por acompanhar conosco essa abordagem do livro Teologia Bíblica ou Teologia Sistemática, do D.A. Carson. E espero muito que você adquira o livro ou leia ali o artigo que foi publicado em 1992 no link na descrição desse vídeo. Até o próximo.